Irmãos e irmãs, a celebração de hoje, deste 24º domingo do tempo comum, está muito bem relacionado com a festa que nós celebramos ontem, que é a festa da exaltação da Santa Cruz, que, para usar uma palavra, porque não temos outra, é o padroeiro desta paróquia. Imagine Jesus padroeiro da paróquia, né? Mas ele é o dono da paróquia, dessa igreja, de tudo, mas a gente sempre, né, vai dizer que ele é o padroeiro. Mas aqui há uma coincidência interessante do dia de ontem com o dia de hoje, através deste evangelho que nós acabamos de ouvir, que coloca para nós aquilo que é o, digamos assim, aquilo que mais nos aproxima verdadeiramente da nossa identidade com Jesus, que é a cruz. Ontem falamos da exaltação, hoje o Evangelho trata exatamente disto. Aliás, também pela proximidade, hoje celebramos o dia de Nossa Senhora das Dores, ou Nossa Senhora da Piedade, a Pietà, né, como a gente chama também, exatamente para colocar Maria nessa relação tão íntima e profunda com o seu filho, e ela assumiu na fidelidade, na obediência, o chamado de Deus e a sua missão, entre todos os contratempos possíveis e imagináveis da caminhada do filho no meio da terra. Ela foi até o fim com ele, do começo ao fim, de Nazaré até o alto do Calvário. Ela estava lá, experimentando, como dizia Simeão, as dores que ele também experimentou. Então, tudo aqui nesta celebração, podemos dizer assim, nos coloca no centro da nossa fé, que passa pela cruz. Do alto da cruz, Jesus redimiu a humanidade. Do alto da cruz, ele manifestou, digamos assim, a obra-prima da sua encarnação. Do alto da cruz, ele realizou o projeto de Deus, que era o projeto de salvação. Ele não arredou o pé um passo sequer daquilo que era esse projeto, que levou e trouxe como consequência sua morte na cruz. Nesse sentido, a cruz é a expressão máxima do amor que Jesus manifestou para conosco. Ele poderia ter escapado dessa, sem dúvida. Lembra diante de Pilatos, né? Quando Pilatos disse que tinha poder sobre a vida e a morte dele, de todo mundo, ele exatamente falava isso, né? Eu mando vir os anjos, meu exército celeste, para acabar com tudo isso, mas ele preferiu o caminho que, de uma certa forma, os homens traçaram para acabar com ele. A cruz é uma consequência da missão de Jesus. Às vezes algumas pessoas assim meio desavisadamente, numa catequese muito fajuta, diria, é como se Deus tivesse colocado a cruz nas costas de Jesus. Que Deus é este, meu Deus, né? Como se Deus tivesse querido aquilo, ou já estava destinado, né? Já estava traçado que Jesus iria morrer na cruz. Isso não é verdade. Não existe, sobretudo na Antiga Aliança, no Velho Testamento, nenhuma profecia que revele verdadeiramente, ou uma letra que diga que ele deveria morrer na cruz. A profecia de Isaías fala verdadeiramente do servo de Javé, aquele que é obediente, aquele que vai, de uma certa forma, também deixar arrancar as barbas, como se diz aqui, mas que ele morreria na cruz. Não existe isso. O sofrimento, possivelmente, mas a morte ignominiosa no madeiro, isso é coisa arranjada pelos homens, os poderosos de todos os tempos, como o Império Romano, representado em Pilatos, como lá o poder religioso do Templo de Jerusalém, através daqueles grupos religiosos que havia lá. Então, a cruz para Jesus é, de fato, assumir o compromisso de ir até o fim, para ali do alto expressar a grandeza, a beleza do seu amor
e, nesse sentido, alcançar para nós a salvação. A loucura da cruz, podemos dizer assim, né, expressa que Deus é louco de amor por nós. Deus é louco de amor por nós, a tal ponto de permitir que seu filho morresse ou fosse morto na cruz. Nesse sentido, esta loucura da cruz é uma mensagem de esperança que nos leva ao seguimento de Jesus. Vocês ouviram hoje aqui no Evangelho, Jesus perguntando quem ele era. As pessoas deram uma resposta lá, estava lá no catecismo do Velho Testamento, que ele seria um profeta que iria voltar de novo, Elias, João Batista. E vocês? Quem dizem que eu sou? Né? Vocês, discípulos que andaram comigo tanto tempo, já devem ter um conhecimento, uma sensibilidade, não só afetuosa, mas efetiva, concreta, da missão de Cristo. E Pedro, ali representando aqueles homens que caminhavam para a passo atrás de Jesus, vai exatamente dizer isso: tu és o Messias. Essa palavra Messias, ela está lá no Antigo Testamento, significa o ungido, aquele que vem para salvar o povo. Nós usamos, e às vezes uma outra palavra que é mais usual, a palavra Cristo, que é a palavra grega, que é a mesma coisa, Cristo ungido pelo Pai, enviado pelo Pai, que se encarnou na história da nossa humanidade para trazer a promessa, para realizar a promessa da salvação para todos nós. E isso ele concretizou verdadeiramente no alto da cruz. Jesus, na cruz, mais uma vez, eu repito, é o centro da salvação. É a chave de toda a verdade. É a chave de toda a verdade que nós professamos, que nós ensinamos, que nós pregamos e que nós testemunhamos. Jesus, nesse sentido, é o fundamento, a síntese, o fim do ser humano e de toda a história. A cruz de Cristo representa tudo isso para nós. A gente ouviu hoje aqui também Jesus dizer que quem quer ser seu discípulo, renuncie a si mesmo. É interessante essa palavra de Jesus, porque aqui está, podemos dizer, uma única maneira de nos identificarmos com Ele, ter essa proximidade com Ele. Quem buscar outro caminho está perdendo tempo. Infelizmente, eu tenho que dizer isso de vez em quando e digo, às vezes aqui e acolá, eu tenho uma leve impressão que nós queremos escapar desse estigma da cruz, desse peso da cruz, o significado que ela tem na nossa vida. Vocês já ouviram essa expressão, né? Tem gente que foge, né? Como é que é a expressão? Não sei que lá, como o diabo da cruz, né? Às vezes eu tenho uma leve impressão que tem alguns católicos que fazem isso. Buscam outros caminhos, inventam coisa que não tem sentido. Dizem, não, esse é o caminho da salvação, aquele outro lá, às vezes até em camisas, né? Ou em objetos. Eu fico imaginando que catequese é essa, né? Que teologia é esta que tira o foco daquilo que é o centro para jogar em coisas que não têm sentido. Jesus é o nosso único Salvador, único, não existe outro. E o caminho que Ele escolheu para nos salvar é esse da cruz. Não existe outro caminho para nós. Por isso Jesus vai dizer, renuncie a si mesmo. Isso é muito forte, não é uma brincadeira. Jesus não está pedindo para eles seguirem como se fosse um ídolo da música, do futebol, do teatro, das novelas, esses influenciadores que tem por aí, e tem milhões de seguidores, inclusive dentro da Igreja Católica, e que fala um monte de bobagem às vezes, infelizmente, e a gente segue essas pessoas.
Mas quando a gente escuta assim de verdade, a gente vê de, meu Deus do céu, quem é que segue esta gente, né? E ele vai dizer, renuncia a tudo isso, isso não serve para nada. A renúncia é uma proposta de conversão, né? De vida nova, de colocar a vida nessa marcha de Jesus. Ah, porque é muito difícil, é muito duro, a gente pode sofrer, e daí, qual é o problema? Esse é o caminho da cruz, né? A gente quer um cristianismo que de algodão doce, de nuvenzinhas lá do céu, correndo para cima e para baixo, né? Às vezes aqui a gente inventa um cristianismo meio adocicado, alienado, sem compromisso, sem missão, e a gente acha que está fazendo o máximo. E Jesus diz, renuncie a tudo isso, não serve para nada, se não leva à cruz. Por isso ele vai concluir dizendo, o verdadeiro discípulo pega a sua cruz e me segue. E a cruz não é de isopor não, de algodão doce, é cruz mesmo. E a realidade da cruz, ela denota sempre perseguição, sofrimento, incompreensão, críticas, desentendimento, às vezes o confronto com as realidades que estão aí no mundo, até às vezes religiosas mesmo. Então, por isso, hoje, eu diria, a liturgia de hoje, ela é uma luz, né, para iluminar o nosso caminho. E talvez nos perguntar, é esse caminho de Jesus que nós estamos seguindo? Eu vou repetir mais uma vez, não existe seguimento de Jesus Cristo sem a cruz. Não existe. Quem quiser um cristianismo sem compromisso, procure outra igreja, ou vá para ali, para lá, tem tantas ofertas hoje, né? Mas não diga que está seguindo Jesus. Não adianta andar com uma cruz aqui no peito como eu ando, ou na camisa, ou tem gente que tatua, né, a cruz de Cristo no corpo. Então significa dizer que eu devo ser digno de portar isto aqui, né, como um sinal de que eu sigo Jesus. Não adianta eu portar isso aqui e fazer um bando de besteira por aí, né? Por isso, eu diria, para nós, Jesus é que vai na frente e sabe o caminho. Jesus é que vai sempre na frente, com a cruz. E nós seguimos o seu caminho. Às vezes a gente diz que Maria passa na frente, né? Eu prefiro dizer que Jesus vai na frente, Maria vai atrás dele, como discípula, né? Nossa Senhora foi a maior discípula do Filho, mas andou sempre atrás dele, não na frente. Pedro quis se colocar na frente de Jesus, vai para longe de mim, Satanás, vai de retro, vai lá para trás, na minha frente tu atrapalha, tu é o demônio. Então, hoje, nós queremos aqui dizer para Jesus que nós não temos outro caminho para segui-lo, e nesse sentido, carregar a cruz de cada dia, nos faz verdadeiros discípulos dele, como Nossa Senhora, que foi até o fim, sofrendo as dores, não só do parto, mas as dores de ver o filho pendurado na cruz, e não arredou pé absolutamente de nada. Então hoje queremos continuar esta caminhada que fazemos, vocês de modo especial têm esse privilégio aqui, né, de seguir Jesus crucificado e exatamente buscando essa proximidade da sua vida, não só vida pessoal, familiar, na realidade do mundo em que a gente vive, mas nas comunidades, na paróquia, nos trabalhos pastorais, que tudo isso seja realmente reflexo dessa identidade, da nossa identidade com Jesus. Gostaria de dizer só uma palavrinha sobre a segunda leitura de hoje, que tem muito a ver com o que nós estamos falando aqui. Vocês lembram que Santiago é um teólogo, podemos dizer assim, bem prático, né? Santiago, São Paulo, eles faziam o que nós chamaríamos hoje uma teologia contextual, né? Uma teologia de contexto. De acordo com o contexto, eles elaboravam a sua teologia, ou a sua pregação, a sua catequese. E eu tenho uma leve impressão que no tempo de Santiago havia muita gente, que dizia ter fé em Jesus Cristo, era seguidor de Jesus, mas fazia coisas erradas.
ou não praticava a sua fé. Por isso ele vai dizer: que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? A fé seria então capaz de salvá-lo? Parece que não. Na teologia, né, São Tiago, absolutamente não. Ele vai dizer de uma forma forte, né, essa palavra forte que ele diz assim: a fé, se não se traduz em obras, por si só está morta. Olha só que coisa, hein? Se a gente diz que tem fé, mas não pratica a fé, nós somos um cadáver ambulante, uma visagem cristã andando por aí. Né? Vocês já imaginaram isso? Eu digo que eu tenho fé, então eu vivo a fé em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Não vai dizer eu vivo a fé aqui na igreja, no domingo, quando eu venho à missa. Ela se traduz em obras do dia a dia. E nesse sentido, a palavra de São Tiago, de fato, nos mostra quantas vezes nós precisamos superar essas inverdades que são vividas na sociedade de hoje e nas religiões, que às vezes usam o nome de Deus de uma forma abusiva, mentirosa, falsa, para obter seguidores. E nós não podemos seguir essa gente. O nosso caminho de fé é único, e eu vou repetir, e ele é Jesus, o único que verdadeiramente dá sentido à nossa vida. Então, nesse sentido, irmãos e irmãs, ao encerrar esta festividade, eu quero acreditar que no coração de todos vocês, na sua mente e nos seus comportamentos e atitudes, ficará esta marca, né, de Jesus, a marca da cruz, na sua alma, no seu espírito, para que vocês possam vivenciar isto todos os dias da sua vida, numa fé autêntica, que se renova a cada dia, que se entusiasma pela missão, que vai ao encontro das pessoas afastadas ou daquelas que têm uma fé ainda meio claudicante. A missão de vocês, portanto, Jesus coloca hoje nas suas costas, é a cruz. Carregar a cruz com Ele, pregar, anunciar, tornarmos-nos missionários da Santa Cruz. Que Nossa Senhora, esta grande seguidora de Jesus, possa e continue com certeza a orientar, iluminar e fortalecer o seu compromisso e a sua missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.